Queridos irmãos e irmãs, continuando o nosso retiro quaresmal, um pouco mais sobre esse pecado capital, essa raiz dentro de nós, a vaidade. Eu quero iniciar colocando mais um trecho de João Cassiano. João Cassiano nos diz assim: aquele a quem a vanglória não consegue enganar com a suntuosidade das vestimentas, ela busca tentar com um vil uniforme. Aquele a quem ela não conseguiu abater com as honrarias, ela tenta empurrar para o orgulho de suportar a desonra. Aquele a quem ela não conseguiu bajular pela arte das palavras, ela busca seduzir com o silêncio que se faz passar por recolhimento. A quem ela não conseguiu convencer de se glorificar por um bom regime alimentar, ela atrai com um jejum feito para ser louvado. Numa palavra, qualquer obra, qualquer ocupação fornece a este mau demônio uma ocasião para atacar. Aquele que quiser combater pela perfeição, conquistar a coroa da justiça, deve se esforçar por todos os meios para vencer esta besta multiforme que é a vaidade. Tendo sempre em mente as palavras de Davi: o Senhor reduzirá a pó os ossos que seduzem os homens. Aí ele diz assim: que ele não faça nada, quer dizer, a pessoa, que ele não faça nada pelo desejo de ser louvado pelos homens. Aqui está a vaidade, que ele não, a raiz da vaidade, que ele não faça nada pelo desejo de ser louvado pelos homens. Quando fazemos as nossas boas obras com a intenção de ser admirado, de ser olhado, de ser visto, de que as pessoas se encantem com o nosso brilho, com a nossa inteligência, mas busque seu salário apenas diante de Deus, e sempre rejeitando os pensamentos bajuladores que surgem em seu coração, desdenhe de si mesmo na presença de Deus. Desdenhe de si mesmo na presença de Deus, quer dizer, faça sempre oração se humilhando diante de Deus, declarando a sua pequenez. Assim, ele poderá, com a graça de Deus, ser liberto do espírito da vanglória. Então veja, gente, aqui fica muito claro essa realidade de que, de fato, meus irmãos, nenhum dos pecados capitais, mas esses dois, a vanglória e o orgulho, de modo muito especial, não podem ser vencidos sem a oração. Não podem. Há um certo nível de purificação que precisamos alcançar, que só se realiza na nossa alma pela graça de Deus, essa graça que vem da oração. Sim, essa graça que vem da penitência, mas muito mais a penitência no sentido de se dispor a Deus. Se dispor a Deus para que a graça de Deus atue na nossa vida. Não é coisa fácil alcançar a purificação da vaidade e do orgulho, Então, meus irmãos, hoje eu quero colocar para vocês algumas realidades assim, de manifestações da vaidade, Como que a vaidade se manifesta, Quais são as filhas da vaidade, vamos dizer assim, os filhos da vaidade, vamos dizer assim? Como que nós manifestamos assim, muitas vezes na prática, a vaidade? A vaidade é esse desejo de manifestar a própria excelência, de manifestar o próprio brilho com a intenção de ser louvado, de ser admirado, de que as pessoas se encantem com você. Dizer, reflete, aquela raiz
aquela raiz profunda do pecado original de autocentrismo, em oposição a estar voltado para Deus. Estou voltado para mim mesmo, eu estou buscando a mim mesmo, não a glória de Deus, mas a minha glória. Então, essa é a grande realidade da vaidade, né? E a vaidade, ela vai se manifestar de algumas maneiras. São Gregório Magno tem um texto muito interessante, depois as pessoas podem tentar procurar aqui direitinho, no site do Padre Paulo Ricardo, onde ele cita o pecado da vaidade, colocando a doutrina de São Gregório Magno e de São Tomás de Aquino. São Gregório Magno dizia que a vaidade pode se manifestar de uma maneira direta e de uma maneira indireta. De 3 maneiras, a vaidade, segundo São Gregório Magno e São Tomás de Aquino, a vaidade se manifesta diretamente. É uma manifestação direta da vaidade. Primeiro, pelo pecado da jactância. Jactância é um pecado assim de exibicionismo, mais ligado assim à palavra, né? É a pessoa que fala muito de si, que está sempre falando das suas próprias virtudes, está sempre falando, sempre contando as graças que ela alcança, as coisas que ela consegue fazer, e fala de si porque quer ser glorificado, porque quer ser admirado, porque tem essa intenção de que as pessoas a respeitem. A vaidade tem sempre essa intenção, né? Aquele que é vaidoso, ele quer ser admirado, é a intenção oculta. Muitas vezes a intenção oculta por detrás das boas obras que ele faz, anulando as suas obras, tirando a santidade das suas boas obras. Olha que coisa terrível, né? Um veneno, é uma coisa horrível a vaidade, porque uma pessoa pode estar praticando o bem, e aquele bem que ela pratica, que a pessoa pratica que o aproximaria de Deus, vai o afastar de Deus, e a pessoa fica numa ilusão, né? Numa ilusão, longe de Deus, mas buscando a si mesmo em tudo que faz, e muitas vezes faz isso pela jactância. A pessoa gosta de falar de si, ou então gosta de falar bonito, gosta de falar palavras assim, em outras línguas, falar palavras rebuscadas, para chamar a atenção, né? Para que as pessoas olhem e pensem, nossa, como ele é inteligente, como ele sabe tudo, olha como ele é espiritual. Aí ele conta as experiências místicas, conta as coisas, está sempre falando de si, é uma jactância, é um exibicionismo, mas assim pela palavra, é vaidade, tudo é vaidade, né? Tudo é vaidade. Uma outra coisa, né? A presunção de novidade, é o sujeito que quer sempre se manifestar como o sujeito que inventou a roda, né? Já sabe, o sujeito quer sempre mudar, quer sempre inventar uma coisa diferente para mostrar que ele sabe mais, para mostrar que ele é maravilhoso. Todo mundo faz de uma determinada maneira, chega ele dizendo, não, assim é errado, tem que fazer assim, assim. Ele quer sempre, é uma presunção de novidade, presunção. Aqui não é uma repulsa à novidade, mas é uma presunção de novidade, é aquela introdução de uma novidade por pura vaidade, só para aparecer mesmo, só para aparecer. Tem gente que tem isso, é uma coisa impressionante. Outra maneira direta da manifestação da nossa vaidade é o pecado da hipocrisia, né? Hipocrisia tem o sentido no grego de interpretar um papel, né? Usar uma máscara, né? Como os atores faziam, né? Você aparentar ser aquilo que você não é. Aparentar ser aquilo que você não é, né? Então você chega na igreja, vai na capela do Santíssimo, se ajoelha e fica lá. Você nunca reza, mas aquele dia você vai só para as pessoas acharem que você reza, entendeu? Então você faz as coisas, você quer passar a impressão de que você vive determinadas coisas que você não vive.
é uma preocupação com a aparência, né? É uma preocupação com o que os outros pensam de você. Então você está sempre em busca de que as pessoas pensem bem de você, te admirem, te elogiem, te louvem, e para tanto, muitas vezes você está disposto a uma enganação, uma mentira, a fazer determinadas coisas que não são parte da sua verdade, só para que pensem bem de você. Quer dizer, é uma hipocrisia. Lógico que existe isso aqui no sentido da verdade, aqui no sentido da mentira, mas existe também no sentido da verdade. Eu realmente faço aquilo, só que eu faço para aparecer, eu não faço por causa de Deus, eu não faço buscando a salvação dos homens, eu não faço buscando o amor de verdade, não é por amor que eu faço para ser visto, para ser admirado. Gente, se nós fôssemos entrar aqui numa raiz psicológica, você viu que João Cassiano, os monges, os padres do deserto, eles chamavam os pecados capitais, hora de pensamentos, mas falavam muito dos demônios. Já expliquei a vocês que nós temos essas más tendências que nós chamamos pecados capitais, e essas más tendências, elas são como que aberturas para ataques específicos de demônios específicos. Aí nós chamamos esses demônios específicos que atacam as mazelas específicas da nossa alma de demônio de luxúria, demônio de gula, demônio de vaidade. Não é só o demônio em si, mas é o ataque do demônio. O demônio consegue ter um certo domínio sobre nós por causa dessas tendências. E aqui entra também as feridas emocionais, as feridas psicológicas. Até que ponto determinadas feridas, determinadas mágoas, determinados traumas da nossa história também nos predispõem a um determinado pecado capital. Então olha aqui, uma pessoa que também está sempre querendo aparecer, está sempre querendo chamar a atenção dos outros, pode ser uma pessoa carente. Não deixa de ser vaidade, mas é uma vaidade motivada por feridas emocionais. E aí o demônio entra. E entra mesmo, gente. Aqui a gente entende por que a cura interior, sempre se fala da cura interior na perspectiva da santidade. Porque na medida que o Senhor cura as nossas feridas emocionais, nós estamos menos expostos ao demônio. E fechamos também certas tendências ao pecado. Muitas de nossas tendências negativas, imaturidades, comportamentos pecaminosos, têm como raiz primeira, essas feridas psicológicas. E como raízes últimas, o pecado originado, as más tendências em si. Vocês entendem isso? Então a vaidade, né? A vaidade ela caminha muito com orgulho, né? É uma filha direta do orgulho. Eclesiástico diz assim que todo pecado começa com o orgulho. Então, nós somos orgulhosos. Uma pessoa pode não ser vaidosa, mas orgulhoso pode ter certeza que você é, pode ter certeza que eu sou. Porque se não fôssemos orgulhosos, nem pecaríamos, né? Então, existe também uma vaidade que se manifesta assim, de uma maneira mais indireta. O que é uma manifestação indireta da vaidade? É quando você, que quer aparecer, que quer manifestar o seu brilho para que te admirem, você para isso usa do recurso de diminuir os outros, entendeu? Então você vai diminuir o outro, você vai desprezar o outro para que você apareça, né? É indireto aqui, não é uma busca direta, eu não estou diretamente me envaidecendo, mas como eu quero ser visto, por exemplo, no campo da inteligência, às vezes tem uma pessoa que, entre aspas, tem uma luz própria, né? Luz própria no sentido negativo. Essa pessoa é uma pessoa que brilha, é uma pessoa inteligente, uma pessoa que estudou, uma pessoa que tem espiritualidade, que tem talento, que tem carisma.
Quando a pessoa abre a boca, as pessoas param para olhar, para ouvir, porque a pessoa ela tem, Deus deu. A pessoa também estudou, a pessoa tem uma vida e tal. Aí você, perto da pessoa, se sente humilhado, fica com ciúmes. E aí, para que não admirem ela, mas admirem você, você começa a diminuir a pessoa, a falar mal da pessoa, a criticar a pessoa, a dizer, esse sujeito está falando isso aí, mas isso aí está ultrapassado, né? Agora, hoje em dia, o que se está estudando é tal coisa, aí você começa a falar como se você quer mostrar que você é mais inteligente que ele. E para isso você diminui ele, né? São Tomás de Aquino chamava de pecado da teimosia, né? Eu estava meditando sobre esse pecado, eu acho que eu chamaria de uma vanglória da inveja, né? Uma vaidade da inveja, que tem um pouco de inveja, que tem um pouco de ciúmes aqui. Certas emoções humanas, elas brotam a partir da vaidade, é uma coisa interessante, né? Os pecados capitais, um dá margem para o outro, né? Tem um padre do deserto, agora não sei qual, não vou lembrar de cabeça, são tantos escritos, assim, gosto muito de ler os escritos deles, e ele dizia assim, que os demônios, esses demônios principais, né, dos 8 vícios, eles chegam todos ao mesmo tempo na porta do coração. Aí um entra e abre a porta para os outros entrarem, né? Então, a partir da vivência de um vício, os outros vão entrando também e a coisa vai acontecendo, né? Então, veja bem, outra coisa, né? Indiretamente a vaidade, a questão assim uma coisa mais ligada à vontade, né? Aquela pessoa que não cede, olha a semelhança do orgulho, né? Aquela pessoa que não cede na sua opinião, né? Mesmo percebendo que as outras opiniões têm um uso muito melhor para o bem comum, para as outras pessoas, mas ela não cede na sua opinião, porque a sua opinião vai ser muito melhor para ela, né? Ela não pensa nos outros, ela está sempre pensando nela, né? Então ela tem aquela coisa assim com a sua opinião, né? Um apego à própria opinião, né? Mas pensando em si, Há também essa coisa da disputa. São Tomás de Aquino fala da disputa, quando alguém briga com outros, entre gestos e gritos, né? Você esbraveja, né? Você quer dominar o outro para aparecer, né? E a desobediência, por fim, né? Quando uma pessoa não consegue obedecer à autoridade, obedecer o superior, lógico, aqui há o orgulho, né? Há a rebeldia, mas há também essa vaidade, né? Essa vaidade de querer brilhar mais. A vaidade, ela se confunde muito, assim, é uma manifestação muito, muito direta do orgulho, né? Então amanhã nós vamos falar amanhã ou sexta, nós vamos falar do orgulho e depois vamos falar dos remédios, né? De como combater o orgulho. E aí nós vamos perceber que no combate ao orgulho se combate também a vaidade, né? Se combate também a vaidade. Então, peçamos ao Senhor a graça, meus irmãos. Peçamos de verdade, peçamos de verdade a graça ao Senhor, de que mortifique a nossa vaidade, a busca de si mesmo, a busca da própria glória, essa intenção secreta, oculta, pecaminosa, demoníaca, por detrás das nossas boas obras. A vaidade muitas vezes se manifesta como falsa humildade, né? Falsa humildade, o sujeito que sempre assim, se colocar como humilde, faz as coisas, mas tudo para aparecer, né? A humildade para aparecer não é humildade, né? O sujeito que gosta de andar esfarrapado para dizer que é humilde no campo espiritual, por exemplo, no campo do caminho de perfeição,
sem que isso seja mesmo um chamado de Deus, que tenha ali um sentido, uma profundidade naquilo, né? Uma espiritualidade que está sendo vivida. Mas tem muita gente que a pessoa está nesse campo da vida espiritual, sabe que a humildade é uma grande virtude, e ela então pratica uma falsa humildade para chamar a atenção. Não é humildade de verdade. Santo Agostinho dizia que o pior orgulho é a falsa humildade. Que orgulho é vaidade, né? Uma mistura. Então, peçamos ao Senhor para nos libertar desse veneno, né? Os padres do deserto, eles tinham uma cautela muito grande com alguns demônios, né? E o da vanglória era um deles, né? O da vanglória, o orgulho, o demônio da preguiça também, chamava o demônio vagabundo, né? Evagrio dizia: eu não gosto nem de falar desse demônio. Então, peçamos ao Senhor que nos liberte de toda vaidade. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Até amanhã, se Deus quiser.